determinista, pessimista, otimista e ético, a estrutura geral do livro de Apocalipse. As interpretações adotadas pelas escolas teológicas seguem as possibilidades futurista, radical ou moderada, histórica, preterista, simbólica, eclética. Nessa igreja, a nossa igreja tem seguido a posição futurista e literal, fundamentalista, inclusive, tá ok? Dispensacionalista, fundamentalista. Aqui em tela, Oxirrinco, onde fica? O local onde foram feitas essas extraordinárias descobertas. Nós temos aí perto de Hermópolis, né? Perto de Nilópolis, na chamada Arcádia, no território, né? Que está dentro do Egito, ok? Temos aí inclusive uma imagem, né? E um texto que foi descoberto lá. Então, Oxirrinco no Egito. Isso que eu coloco em tela para vocês agora é a aula de fechamento de cano que está na playlist de introdução ao Novo Testamento. Ok? Então esse material foi amplamente discutido nessa aula. Somente para a nossa leitura, veja, a primeira imagem colocada é o Codex Sinaiticus, também conhecido como manuscrito de Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico. É um dos mais importantes manuscritos gregos já descobertos, pois além de ser um dos mais antigos, século IV da era cristã, é o único códex que contém o Novo Testamento inteiro. Atualmente acha-se no Museu Britânico. Códex é esse formato de livro, tá certo? Talvez esse formato tenha sido uma inovação feita para a preservação dos textos do Novo Testamento, tá? É uma possibilidade apenas, mas você tem esse formato no qual o texto não está mais enrolado, não está num rolo mais. Ele está agora com folhas presas, tá certo? Umas às outras e fechados numa capa, para que possam ser então protegidos e facilmente manuseados, tá certo? Na comunidade cristã, para que seja então ensinado, né? O ensinamento possa ser facilitado. Então você tem o chamado Codex, que é o formato de livro, diferente dos pergaminhos e papiros, né? Que tinha aquele formato de rolo. O Codex Vaticanus é um dos mais antigos manuscritos existentes na biblioteca grega, Antigo e Novo Testamento, um dos 4 grandes códices unciais, tudo em maiúsculo e tudo junto. O nome do Codex deve-se ao fato de estar guardado na biblioteca do Vaticano, pelo menos desde o século XV, escrito em 759 folhas do Velho e em letras unciais. Foi datado paleograficamente como sendo do século IV da era cristã. Dentre os critérios canônicos podemos citar a inspiração intrínseca do conteúdo, a cooperação do conteúdo moral e o testemunho histórico da igreja cristã. Então você, de forma alguma, você tem o cânon do Novo Testamento sendo aprovado, sendo ratificado, nem por indivíduo, nem por determinado grupo, em algum concílio, em alguma reunião. De forma alguma, de modo algum. Você tem o processo canônico sendo desenvolvido a partir do testemunho das próprias comunidades que eram detentoras desses documentos. Você tem, a partir daquilo que foi mostrado para você, daquele mapa, daquele histórico, você tem os documentos sendo produzidos e estando espalhados pelas comunidades. E quando forem então reunidos, estas comunidades é que deram testemunho da sua inspiração intrínseca, tá certo? Deste conteúdo, da cooperação do conteúdo moral, tá certo? Que estava presente, e do testemunho histórico. Ou seja, esse texto comprova comprovação moral de seu conteúdo, tá certo? Inspiração intrínseca, ele não entra em contradição, eles não se contradizem entre si, não se contradizem com o Antigo Testamento, ok? Testemunho histórico, tal apóstolo esteve entre nós e escreveu esse texto. O apóstolo Paulo esteve entre nós, nos mandou essa carta. O apóstolo Pedro escreveu, né, essas cartas. O apóstolo Marcos, amanuense de Pedro, nos legou esse documento. Mateus escreveu esse documento. Então você tem o testemunho das próprias comunidades dando peso então de comprovação para esses documentos. Tanto que alguns documentos ficam durante certo tempo em investigação, porque a sua comprovação não foi tão forte. Então, havia uma comprovação, mas de uma comunidade, de algumas comunidades. Então, uma vez que não havia essa comprovação tão forte, mesmo que o seu conteúdo já tivesse sido aceito, ele fica ainda sob investigação. Até que em determinado momento ele é aceito, né, de uma forma tranquila como documento canônico. Mas
Alguns documentos ficam durante um tempo num processo ainda de investigação. É aquilo que é chamado prolegômena, antilegômena. Né? Prolegômena já aceito, antilegômena investigado ainda. E nota, que são rejeitados, né? Aquilo que foi colocado por Eusébio de Cesareia. Então você tem esse processo aí, e para mim isso é extraordinário, que mostra a seriedade com que a igreja sempre tratou esses documentos. E a seriedade como ela trata essa questão canônica. Sempre tratou essa questão canônica. Num livro de F.F. Bruce, você tem, por exemplo, o autor falando sobre algumas discussões da época, demonstrando que desde cedo já se fazia essa diferença entre textos sagrados, textos apócrifos e textos úteis, mas não necessariamente canônicos. Você tem, por exemplo, uma orientação no Didaquê, se não me engano, acho que foi no Didaquê, ou foi no Pastor de Hermas, que diz que se o exército romano, né, ele invade a casa de um irmão e exige que seja entregue os livros, esse irmão, sem pensar duas vezes, tem que entregar os documentos que ele tem em casa, que sejam livros apenas úteis para a fé, como o Pastor de Hermas, ou Didaquê, ou Carta de Clemente. Entregue esses documentos e faça o possível para esconder os textos que são de fato canônicos. Então, uma narrativa dessa demonstra, né, que havia sim, era feito desde cedo diferença entre aquilo que era reputado por canônico, que teve origem apostólica, né, tinha apostolicidade, né, autoridade apostólica sobre o escrito, e os outros que eram tidos como úteis, Pastor de Hermas, Didaquê, né, mas que não necessariamente eram canônicos, que não tinham esse peso de autoridade canônica. Veja só, as evidências internas da afirmação de autoridade divina e as evidências externas da formação do cânon, através de um processo histórico e com a cooperação das igrejas como um todo, demonstram o processo, é um processo de formação do cânon, ok? E não algo arbitrário. Constantino não tem nada a ver com isso aqui. Constantino não tem absolutamente nada a ver com isso, ok? Isso é antes de Constantino. Quando Constantino chega no contexto histórico, isso já está realizado, isso já está decidido. Até no máximo o século IV da era cristã, todos os 27 livros já eram universalmente aceitos em toda a cristandade. Até no máximo o século IV, entre 301 e 400 da era cristã, todos os documentos já estavam aceitos. Eles tinham sido escritos até 100, tá certo? Até 100, até o século I da era cristã. Aí eles, uma vez escritos, estão nas comunidades, sendo compartilhados, circulando. Vão começar a discutir, tá certo? A construção de um cânon, tá certo? Aqueles textos são canônicos dentro das suas comunidades. A comunidade que o tem, o julga ser inspirado. Tem autoridade, tem apostolicidade, tá certo? Tem autoridade apostólica. Agora, entende-se que é necessário construir um cânon onde se compreenda somente os textos que são tidos como de fato sagrados, revelados. E aí você vai ter uma discussão que se estende aí entre século I e século III. Você vai ter análise, né? As comunidades vão fornecer os textos que tem. Ó, aqui temos esse texto, é de Mateus, esse texto é de João, primeira carta, segunda carta, terceira carta, Apocalipse. Aquele tem Tiago, aquele tem Paulo, inclusive Paulo. As 13 cartas de Paulo foi o primeiro cânon. O primeiro cânon. A primeira coleção. Elas começaram a circular como coleção muito cedo. Era a coleção das 13 cartas de Paulo. Então as igrejas que receberam as cartas, recebiam, copiavam, passavam para o outro. O outro, aquele tinha recebido, copiou, passou para aquele. E aí, muito cedo já reuniram as 13 cartas. Então o primeiro cânon. O primeiro cânon neotestamentário são 13 cartas de Paulo. Aí depois você vai ter Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa histórica, e posteriormente os Evangelhos. Ok? Então você vai ter esses livros que vão aumentando, né, e vão constituindo agora o cânon total. Mas o primeiro cânon são 13 cartas do apóstolo Paulo. Até o máximo século IV, todos os 27 livros já eram universalmente aceitos em toda a cristandade. E dentre os critérios para aceitação podemos citar circulação universal, conhecida por todo mundo, autoria de apóstolos ou seus discípulos diretos, Marcos, por exemplo, acompanhando Pedro, Lucas, acompanhando Paulo, livros conforme a tradição e a doutrina dos apóstolos, ou seja, que tem apostolicidade, ou seja, tem autoridade no seu conteúdo, conteúdo comprovadamente
em coerência com a doutrina, tá certo? Extraída aí do ensinamento dos apóstolos. E estabeleceram forte influência para a formação do cânon neotestamentário, a base textual inspirada no Antigo Testamento e o testemunho dos pais da igreja quando a autoria dos apóstolos nas mais diferentes comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Interessante, né? A dinâmica aí da autoridade veterotestamentária, né? Então, se entra em contradição com o Antigo Testamento, está fora. Você tem essa questão aí. E tem o testemunho, né, daqueles que sucederam os apóstolos, né, em linha direta aí com os apóstolos, que tiveram contato direto com eles e que poderiam então comprovar ser aquele texto da autoria destes. E aí o quadro que eu coloco agora para você é o quadro chamado Evolução do Cânon do Novo Testamento. Evolução do Cânon do Novo Testamento. Foi extraído do livro A Bíblia através dos Séculos, do saudoso Antônio Gilberto. Antônio Gilberto, grande homem de Deus que nos deixou aí uma obra extraordinária. E aí você tem esse conteúdo, tá certo? A evolução do cânon do Novo Testamento. Começando, encabeçando a lista, Epístolas de Paulo, como eu descrevi para vocês. Escritas entre 48 e 67. Né? 48 porque a hipótese de Gálatas ser a primeira e ter sido escrita em 48. As 13 epístolas, primeira coleção, primeiro cânon. A primeira Bíblia, se você chega, você é um cristão em 65 da era cristã, você adquiriu uma Bíblia, Novo Testamento. Que Bíblia você comprou? Você comprou as 13 epístolas de Paulo, que estão já reunidas. Os outros documentos estão nas comunidades, estão ainda dentro das comunidades, mas esses aqui já se constituindo numa pequena coleção. Tá? Atos dos Apóstolos, escrito em 63 d.C., narrativa histórica do Novo Testamento. Aí você tem um documento que vai ser uma ponte, um elo de ligação entre os evangelhos, que não são necessariamente biografias, mas tem um caráter semelhante, né? Ele vai ser um elo de ligação entre evangelhos e cartas. Tá, okay? Então, Atos dos Apóstolos, 63 d.C., narrativa histórica do Novo Testamento. Evangelhos sinóticos, entre 60 e 65. Você vai ter os evangelhos sinóticos aí, escritos durante esse período. E João, que é tardio, em 85 da era cristã, escrito após aqueles, com uma outra abordagem, né? Por isso não é sinótico. A vida e as palavras do Senhor Jesus Cristo, basicamente. Tá ok? Hebreus, de Hebreus a Judas, epístolas escritas entre 68 e 90 da era cristã, depois de Cristo, universais de Hebreus. Aí você tem esse outro conjunto de textos que compõem o cânon neotestamentário. E Apocalipse, que fecha essa produção canônica em 96 depois de Cristo, no tempo já do imperador Domiciano. Fechamento da produção canônica, com aquele texto extraordinário que eu citei no livro do Apocalipse de João, que sela a produção canônica. Não existe texto canônico após isso, ok? As epístolas de Pedro, veja aquilo que eu comecei já a falar no slide passado. As epístolas de Pedro, de João, de Tiago e de Judas e o Apocalipse permanecem em análise antes de entrar no cânon. Aquilo que eu falei sobre prolegômena, antilegômena e nota. Tá? Notas são os apócrifos e pseudepígrafos já de cara rejeitados, com origem gnóstica. Certo? Então eles têm um caráter todo estranho, uma estrutura toda esquisita, não têm autoridade, ok? Então eles são rejeitados de cara. Os prolegômena aceitos. Tem um testemunho forte, muito espalhado por muitas comunidades, muito testemunho acerca deles. Os antilegômena têm testemunho acerca deles, o conteúdo é aceito, mas o testemunho não é ainda universal. Então não são muitas comunidades que os conhecem. Então algumas comunidades comprovam que são de autoria, de fato são canônicos, né? São de autoria apostólica, têm autoridade. Mas essa comprovação, esse testemunho não é tão amplo. Então é necessário se fará uma análise maior, com todo cuidado, com toda segurança, para que sejam posteriormente então incluídos no cânon. Então é uma questão de testemunho. Enquanto uns têm um testemunho universal, conhecido por todas as comunidades, alguns não têm um conhecimento tão amplo. São conhecidos algumas, essas que o conhecem comprovam sua autoridade, mas não são conhecidas amplamente. Então é uma questão de serem mais conhecidos e por isso vão sendo analisados.
Veja alguns testemunhos acerca dessa autoridade, testemunhos acerca, né, que comprovam a autoridade desses textos canônicos. Veja, a carta de Clemente de Roma, em 95 d.C., cita vários livros do Novo Testamento, escrita aos Coríntios, tá ok? A carta de Policarpo, em 110 d.C., cita epístolas paulinas. Veja que eles estão fazendo largo uso destes textos canônicos, escrita aos Filipenses. Inácio de Antioquia, ou Inácio de Antioquia, certo? Em 110 d.C., cita vários livros canônicos também. Justino Marte, em 140 d.C., cita quase todos os livros do Novo Testamento. Você tem agora uma pessoa se valendo de quase todos os livros, apenas alguns antilegômena que ele tem um certo receio ainda. Irineu, entre 130 e 200 d.C., chama os textos do Novo Testamento de Escritura. Então, um grande apologista, chama os textos do Novo Testamento de Escritura. Isso já era um entendimento pacífico, né, na época dele. Orígenes, entre 185 e 284 d.C., os 27, ele faz uso largo, amplo, dos 27 livros conhecidos do Novo Testamento. Mantém algum receio, alguma dúvida ainda, alguma ressalva apenas sobre Hebreus, Tiago, 2 de Pedro e 2 e 3 de João. Alguma ressalva. Por quê? Porque o testemunho ainda não é universal, mas algumas comunidades para os quais foi destinado, que guardavam, detinham esse texto, comprovam a sua autoridade canônica. Okay? Atanásio, patriarca de Alexandria, em 327 d.C., publicou uma lista com os 27 livros canônicos que temos hoje. Então, com isso nós temos esses textos que foram durante um tempo discutidos, ficaram em análise, até que foi universalmente comprovada a sua autoridade. Aquelas comunidades que davam testemunho deles, de fato, conseguiram comprovar, né, de fato, a autenticidade e a autoridade, principalmente a autoridade desses documentos. Essa autoridade foi aceita, essa autoridade foi reconhecida universalmente, então eles passam a integrar de forma tranquila, né, os 27 livros que compõem o cânon neotestamentário. Okay? Então, conforme Atanásio, publica essa lista, já contendo os 27 livros do cânon neotestamentário. Em 393 d.C., o concílio de Hipona aceita a lista, e em 397 d.C., o terceiro concílio de Cartago ratifica o cânon. Em 393 a lista foi aceita como autoridade, e em 397, de fato, o cânon está ratificado, né? Ou seja, todos concordam que este é o cânon do Novo Testamento. O cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento foi escrito ao longo de 1142 anos, sendo 1046 no Antigo Testamento, mais 96 para o Novo Testamento. Amém? E aí, a partir disso, nós temos alguns conteúdos que fortalecem essa autoridade. Então, vimos aí uma questão da evolução, né, da constituição desses documentos importantes. E nós temos a partir de agora alguns conteúdos que eu quero deixar disponível aqui que fortalecem essa autoridade, né, que recuam bem para trás a questão da autoria desses livros, porque a autocrítica textual, durante muito tempo, ela implementou uma análise desrespeitosa em relação aos textos do Novo Testamento e que os fazia ter sido compostos posteriormente, muito distante da época em que de fato os apóstolos viveram, em que de fato o Senhor Jesus Cristo viveu. E aí nós temos essa construção, né, essas hipóteses sendo construídas, afirmando que na verdade a igreja inventou, né? A igreja na verdade não registrou aqueles eventos, aqueles fatos, mas ela apenas inventou aquilo como forma propagandística, né? E aí quando nós encontramos, né, a arqueologia desenterra esses documentos importantes, isso na verdade faz cair por terra esses falsos argumentos, né, e coloca a verdade no seu devido lugar. Como por exemplo aqui, ó, Cânon Muratoriano, primeiras testemunhas da canonização. Fragmento de uma lista dos livros do Novo Testamento escrita em 170. A lista de quando? É de 170 depois de Cristo. Os documentos, o encerramento da produção textual foi em 100 depois de Cristo, com o apóstolo João. Em 170 já tínhamos uma lista daquilo que era considerado os textos, os livros sagrados
do Novo Testamento. Agora, por que Muratoriano? Porque foi descoberto por Ludovico Antônio Muratori.